Caramba, mano, eu estou nu, eu estou na, onde é que eu estou? Não sei. Salve, salve, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal que se chama Chévere. E no vídeo de hoje vamos aprender a utilizar o verbo estar em português. Assim como todo e qualquer verbo em português ou em espanhol, existem algumas regras. E é por isso que eu estou gravando este vídeo, para que você saiba uma regra quando você utilizar o verbo estar para se referir a uma localização. Se você não sabe o que é localização, em espanhol seria ubicación. Agora vamos a duas frases em português utilizando o verbo estar. Observe: eu estou feliz. Eu estou feliz. Outro exemplo: nós... Sai daqui, moça. Nós estamos com fome. Nós estamos com fome. Eu creio que você pôde perceber que o verbo estar, tanto em português quanto em espanhol, é bem similar, bem parecido à forma que utilizamos. Isso é bastante legal. Porém, devemos saber algo muito importante para que você não cometa erros bobos, ok? Porque eu costumo observar muito estrangeiros falando português. E a maioria dos erros que os estrangeiros cometem é quanto a essa regra que vamos aprender hoje. Agora vamos à conjugação do verbo estar no presente do indicativo. Eu estou, tu estás, ele, ela está, a gente está, nós estamos, eles, elas, vocês estão. Essa é a conjugação do verbo estar em português no presente do indicativo. Creio que você observou que eu não conjuguei o vosotros, que em português seria vós. É porque os brasileiros não costumam utilizar o pronome vós, ok? Agora, antes de continuarmos com a aula, eu te peço algo. Se você é novo por aqui, não esqueça, inscreva-se no meu canal, é muito importante. Estou com a meta de chegar aos 1000 inscritos ainda este ano. E se você gosta dos meus vídeos, dos meus conteúdos, não esqueça, deixa o like que ajuda bastante. E muito importante é o seu comentário. Comente abaixo o que você acha dos meus vídeos, se você aprendeu algo, se você sempre aprende algo, porque os comentários ajudam na divulgação dos meus conteúdos. Se você comentar, mais pessoas vão assistir os meus vídeos por causa do seu comentário. Então, me ajude e eu te ajudo. Agora sim, vamos aprender a regra que o verbo estar necessita. Então, sempre que você utilizar o verbo estar para indicar uma localização, uma ubicação, seja a localização sua, minha localização, a localização de outra pessoa, você deve, ok? É necessário, é uma obrigação você utilizar a preposição em ou as combinações no e na. Então, se você está confuso, é a mesma regra que você utiliza com o verbo ser para indicar um país ou uma cidade de origem. Se você não assistiu ao meu vídeo sobre o verbo ser, é muito importante você assistir este vídeo, esta aula, porque eu falei algo muito importante. E se você não assistiu a este vídeo, deixo aqui no card a recomendação para você assistir. Assista o vídeo do verbo ser e depois volte para este vídeo, ok? Se eu estou dizendo uma localização de alguém ou minha, eu sempre vou utilizar o verbo estar e depois do verbo estar, vou utilizar a preposição em.
ou as combinações no e na. Então, observe os exemplos. O primeiro exemplo é com a preposição em. Observe bem a frase, o exemplo. Nós estamos em Cancún. Observe que eu utilizei o verbo estar. Estamos. E depois eu utilizei a preposição em. Nós estamos em Cancún. Por que eu utilizei a preposição em? Porque a preposição em estava acompanhando o verbo estar. Porque eu estou me referindo a uma localização, ok? Localização nossa, ok? Nós estamos em Cancún. E lembre, cidades não tem artigo. Agora um exemplo com na. Camila está na Espanha. Eu disse a localização de Camila, ela está na Espanha. Por que eu utilizei na? Porque Espanha é um país feminino e tem artigo. Por isso, na. Camila está na. É a mesma regra do verbo ser. Lembra do de mais a da? Igualmente acontece no na. Se eu tenho em mais a na, ok? Em mais a na. Observe, se eu fosse escrever a frase sem fazer a combinação, seria Camila está em a Espanha. E para eu não dizer em a Espanha, eu digo na Espanha. Por quê? Em mais a na. E lembre, o em acompanha o verbo estar. Está em. E o a, que é artigo, acompanha o substantivo feminino Espanha. A Espanha. Então, se você ainda está com dúvida, é porque você não assistiu o meu vídeo sobre o verbo ser. Então, pause este vídeo, assista o vídeo do verbo ser e volte para cá. Perfeito? Agora, vamos para um exemplo com nó. Observa o exemplo. Francisco está no Brasil. Por que eu utilizei nó? Nó é uma combinação, porque Brasil é um país masculino. Por isso, nó. Se eu fosse desmontar esse nó, dentro dele teria a preposição em e o artigo o. Em mais o, nó. Lembra? A preposição em acompanhando o verbo estar e o artigo o acompanhando o substantivo masculino Brasil. Se eu fosse escrever, seria mais ou menos assim. Francisco está em o Brasil. E para eu não escrever assim, eu vou juntar em mais o, nó. Francisco está no Brasil. Entendido? Mas professor, e se eu estiver em algum lugar? Como seria? Então, se você está na praia, na rua, na faculdade, no hospital, se você estiver em algum lugar, ok? Um estabelecimento, você deve saber uma coisa. Você vai buscar o gênero do lugar. Por exemplo, hospital masculino, o hospital. Faculdade feminino, a faculdade. Então, se você for falar que está na faculdade, estou na faculdade, porque faculdade é feminino. Hospital, eu estou no hospital, porque hospital é masculino. Ok? Então, quando você está se referindo a estabelecimento, todos eles têm artigo. Porém, você deve saber, é masculino, no, é feminino, na. A regra só acontece para países, ok? Países, cidades e estados. Alguns países
não tem artigo, outros países têm artigo. Cidade, algumas cidades têm artigo, outras não têm. O que você deve saber é o seguinte: se o país tem artigo, é no ou na. Se o país não tem artigo, é em. Estou em. Se tem, estou no, estou na. E depois o nome do país. Agora, quanto às cidades, você deve saber quais cidades têm artigo e quais não têm. Se tem artigo, é estou na, estou no. Se não tem, estou em. Perfeito. Se você entendeu, deixe um comentário abaixo. E se você quiser baixar o PDF da aula de hoje, na descrição deixo um link para você baixá-lo. Lá estará explicado quais cidades têm artigo, quais cidades não têm artigo, quais países têm artigo e quais países não têm artigo. E é isso por hoje. Chévere é chévere, 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 tchau!